Nos romances de Anne Rice, a imortalidade nunca aparece como fantasia de poder. Não existe glamour suficiente capaz de esconder o peso psicológico de existir durante séculos. Em Interview with the Vampire, o tempo funciona quase como um oceano escuro, belo à distância, mas sufocante para quem permanece nele por tempo demais. Os vampiros observam impérios desaparecerem, cidades mudarem de rosto e pessoas amadas virarem poeira, enquanto eles continuam intactos, presos em corpos eternamente jovens, mas emocionalmente corroídos. Louis percebe isso de maneira dolorosa. Cada década atravessada aumenta sua sensação de desenraizamento, como alguém acordando repetidamente em mundos que já não reconhece. O passado deixa de ser memória e passa a agir como assombração contínua. Anne Rice transforma a eternidade em uma experiência profundamente melancólica. Quanto mais tempo os vampiros vivem, menos pertencem à realidade humana. Eles se tornam arquivos vivos de perdas sucessivas. Existe também algo paradoxal nisso tudo. A humanidade sempre associou a vida eterna à transcendência, mas Rice subverte completamente essa ideia. Seus vampiros não evoluem espiritualmente. Eles acumulam desgaste emocional. A eternidade não cura traumas, ela os sedimenta. E talvez seja exatamente essa a essência filosófica das crônicas vampirescas. O verdadeiro horror não está em morrer, mas em continuar existindo depois que todas as versões de si mesmo já deveriam ter desaparecido. A relação entre Louise de Pointe-du-Lac e Lestat de Lioncourt nunca se encaixa perfeitamente em uma definição simples. Não é apenas amizade, romance ou parceria. O vínculo entre os dois parece funcionar como uma prisão emocional construída lentamente ao longo dos séculos. Anne Rice escreve a relação deles como duas forças opostas, incapazes de coexistir em paz e incapazes de se separar completamente. Existe amor ali, mas um amor contaminado por manipulação, necessidade e solidão extrema. Lestat transforma Louise não apenas em vampiro, mas em companhia. Isso muda completamente a dinâmica entre eles. Louise passa a existir dentro de um universo controlado por Lestat, quase como alguém sendo lentamente absorvido pela personalidade de outro indivíduo. E quanto mais Louise tenta preservar sua consciência moral, mais Lestat o provoca, como se quisesse destruir qualquer resquício de humanidade restante. O relacionamento deles se torna um campo psicológico de atração e repulsa contínuas. O mais fascinante é que Anne Rice trata essa conexão com uma intensidade quase gótica. Os diálogos carregam tensão emocional, desejo reprimido e ressentimento acumulado durante décadas. Não existem relações saudáveis dentro da eternidade de Interview with the Vampire. Existe apenas dependência sofisticada pela imortalidade. Louise odeia o que Lestat representa, mas também reconhece que sem ele, estaria completamente sozinho em um universo incapaz de compreendê-lo. E talvez essa seja a maior tragédia dos vampiros de Rice. Eles sobrevivem juntos, porque a eternidade torna a solidão insuportável demais para ser encarada sem testemunhas. Em Interview with the Vampire, Nova Orleans não funciona apenas como cenário. Ela respira como uma entidade viva, úmida e decadente. Anne Rice transforma a cidade em uma extensão emocional dos próprios vampiros. As ruas estreitas, o calor sufocante, os casarões coloniais deteriorados e a luz trêmula das velas criam uma atmosfera onde tudo parece existir entre a beleza e a decomposição. É como se o tempo ali nunca avançasse completamente, apenas envelhecesse lentamente até apodrecer. Existe algo profundamente espectral na maneira como Anne Rice descreve a cidade. A noite não chega de forma abrupta. Ela se infiltra pelas janelas como fumaça antiga. Os corredores das mansões parecem guardar ecos emocionais de pessoas que morreram há séculos. E isso dialoga diretamente com Louis, um homem incapaz de abandonar o passado, vivendo cercado por espaços igualmente presos à memória. Nova Orleans se torna quase um reflexo físico da melancolia vampírica. A cidade também carrega uma sensualidade constante. Música, vinho, suor, veludo, sangue.
Tudo parece excessivamente vivo, ao mesmo tempo em que lentamente se deteriora. Anne Rice mistura erotismo e morte com uma naturalidade perturbadora, criando uma estética gótica muito diferente dos castelos europeus tradicionais. Aqui, o horror nasce do calor, da umidade e da intimidade. E talvez seja justamente isso que torna Nova Orleans tão inesquecível dentro das crônicas vampirescas. Ela parece uma cidade construída para pessoas que já morreram emocionalmente, mas continuam existindo mesmo assim. Antes de Anne Rice, vampiros costumavam ser retratados como criaturas distantes, predadores misteriosos escondidos em castelos escuros, símbolos do mal absoluto ou ameaças sobrenaturais sem grande profundidade emocional. Mas Anne Rice altera completamente essa lógica. Em Interview with the Vampire, o horror deixa de estar apenas nos dentes, no sangue ou na morte. Ele passa a existir dentro da consciência. Seus vampiros sofrem, desejam, sentem culpa, experimentam vazio existencial. São monstros emocionalmente humanos demais. E talvez isso tenha tornado sua obra tão revolucionária. Rice escreve criaturas imortais como pessoas tentando sobreviver ao próprio excesso de sensibilidade. Louis, Lestat, Claudia e Armand não parecem apenas personagens sobrenaturais, parecem metáforas ambulantes da solidão, do luto e da necessidade desesperada de conexão. Cada vampiro carrega um tipo diferente de dor psicológica. A imortalidade amplifica tudo. Amor vira obsessão, tristeza vira eternidade, memória vira prisão. Existe também algo profundamente íntimo na escrita de Anne Rice. Seus livros possuem uma atmosfera quase confessional, como se estivéssemos ouvindo pensamentos proibidos atravessando séculos. Isso acontece porque grande parte da emoção presente na narrativa nasce da própria dor da autora após perder a filha. Cláudia, especialmente, surge desse espaço emocional devastado, onde maternidade e luto se misturam de forma inseparável. Anne Rice não reinventou apenas vampiros. Ela transformou o gótico em algo emocionalmente vulnerável. Seus monstros não aterrorizam porque são desumanos, aterrorizam porque refletem sentimentos humanos levados ao limite da eternidade. O aspecto mais assustador de Interview with the Vampire talvez seja o fato de que seus monstros raramente parecem monstros. Anne Rice remove o horror tradicional das sombras e o coloca dentro da mente. Seus vampiros não vivem aterrorizados por caçadores, crucifixos ou luz do sol. Eles vivem aterrorizados pela própria consciência. E isso torna a narrativa muito mais inquietante, porque o medo deixa de ser físico e passa a ser existencial. Louis atravessa os séculos como alguém tentando encontrar sentido em uma existência incapaz de terminar. Cada nova cidade, cada relação e cada noite parecem repetir a mesma pergunta silenciosa: quanto de humanidade ainda resta em mim? O sangue não é apenas alimento, é culpa materializada. Toda morte reforça a percepção de que ele está se tornando exatamente aquilo que teme. E quanto mais tempo vive, menos consegue distinguir memória de sofrimento. Anne Rice constrói um horror profundamente melancólico. Não existem sustos constantes, existe desgaste emocional. A eternidade aparece como uma espécie de erosão lenta da identidade. Os vampiros acumulam séculos de lembranças até que o passado se transforme em um peso impossível de carregar. É como permanecer acordado enquanto o mundo inteiro muda de rosto repetidamente ao seu redor. Talvez por isso a obra continue tão poderosa décadas depois, porque no fundo, o livro nunca falou apenas sobre vampiros. Falou sobre solidão, sobre medo da perda e sobre a sensação profundamente humana de continuar existindo, mesmo quando partes importantes de nós já desapareceram há muito tempo. No fim de Interview with the Vampire, fica a sensação de que todos aqueles personagens estão presos em um sonho decadente do qual nunca conseguirão despertar. Louis continua narrando sua história como alguém tentando organizar séculos de dor em palavras humanas, mas existe algo impossível nisso. Como explicar o peso de atravessar o tempo vendo rostos desaparecerem, cidades morrerem e versões antigas de si mesmo virarem ruínas emocionais? Anne Rice compreende que a verdadeira tragédia da imortalidade não está em viver para sempre, está em carregar para sempre tudo aquilo que deveria ter sido esquecido. E talvez seja exatamente isso que torna suas histórias tão hipnóticas.
Seus vampiros não representam apenas criaturas sobrenaturais. Representam emoções humanas levadas ao extremo. O medo de ficar sozinho, o desejo de ser amado, a culpa que nunca desaparece, a nostalgia que transforma a memória em prisão. Cada personagem parece existir entre duas necessidades impossíveis: permanecer conectado à humanidade e, ao mesmo tempo, sobreviver além dela. Existe uma melancolia quase poética atravessando toda a obra, como chuva escorrendo lentamente por estátuas antigas em um cemitério abandonado. E quando a narrativa termina, o horror permanece não pelas mortes ou pela violência, mas pela percepção silenciosa de que talvez todos nós carreguemos algo desses vampiros dentro de nós. O medo profundo de que o tempo continue avançando, enquanto partes essenciais da nossa alma ficam presas em lugares aos quais jamais conseguiremos retornar. Nova Orleans respira como um organismo febril. As velas derretem lentamente enquanto o tempo apodrece dentro das mansões coloniais, e é nesse cenário quase fantasmagórico que Louis de Pointe-du-Lac nasce pela segunda vez, não como homem, mas como ausência. Quando Lestat de Lioncourt o transforma, o que morre não é apenas seu corpo humano, é sua capacidade de pertencer ao mundo. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de Interview with the Vampire. Os vampiros de Anne Rice não parecem criaturas sobrenaturais, parecem pessoas condenadas a sentir demais por tempo demais. Louis atravessa os séculos como alguém preso dentro de uma fotografia queimando lentamente pelas bordas, enquanto Lestat celebra a violência como quem brinda a própria liberdade. Louis observa cada morte como se enterrasse partes restantes de sua humanidade. O sangue aqui não funciona apenas como alimento, ele se torna metáfora íntima de culpa, desejo e dependência emocional. Anne Rice transforma o vampirismo em algo quase existencialista. Viver para sempre significa assistir o mundo mudar até você se tornar estrangeiro dentro da própria memória. E existe algo profundamente melancólico nisso, como ouvir uma música antiga ecoando em uma casa vazia onde ninguém retorna há décadas. Se Louis enxerga a eternidade como uma ferida aberta, Lestat de Lioncourt a encara como um palco iluminado. Ele entra em Interview with the Vampire como uma tempestade elegante, cruel, magnético, teatral. Não existe culpa em seus olhos, apenas fome. E isso o torna assustador de uma maneira muito mais humana. Porque Lestat não mata apenas para sobreviver. Ele transforma a violência em uma celebração estética. Há algo quase barroco em sua presença, como se cada gesto carregasse o excesso emocional de um quadro renascentista mergulhado em sangue e vinho. Mas o mais fascinante é que Anne Rice nunca o escreve como um simples vilão. Anne Rice cria em Lestat uma espécie de vazio mascarado por extravagância. Ele ri alto, seduz, manipula, provoca, porque o silêncio talvez fosse insuportável. Sua relação com Louis parece menos um romance convencional e mais uma órbita gravitacional destrutiva. Dois seres emocionalmente incompatíveis, incapazes de se abandonar. Lestat representa a aceitação absoluta da monstruosidade, enquanto Louis tenta resistir a ela. E dessa colisão nasce o coração melancólico da obra. Porque no fundo, Lestat entende algo terrível antes de todos os outros. Quando a vida se torna infinita, o excesso vira anestesia. E o amor passa a ser apenas outra forma sofisticada de prisão. Entre todas as tragédias de Interview with the Vampire, nenhuma é tão silenciosamente devastadora quanto Cláudia. Quando Lestat de Lioncourt a transforma em vampira, ela parece apenas uma criança frágil retirada da morte. Mas o verdadeiro horror começa depois. O tempo continua crescendo dentro dela, enquanto seu corpo permanece aprisionado na infância. Anne Rice cria aqui uma das metáforas mais perturbadoras da literatura gótica. A consciência adulta encarcerada em uma aparência incapaz de acompanhar sua própria mente. Cláudia não envelhece, ela acumula séculos. E isso faz dela quase um fantasma de si mesma. Enquanto Louis ainda tenta preservar alguma humanidade, Cláudia entende algo brutal antes de todos.
A eternidade não interrompe a dor, apenas a prolonga indefinidamente. Existe uma atmosfera de inverno emocional em torno dela, como uma boneca esquecida em uma casa abandonada, onde o tempo não entra mais. Sua revolta contra o próprio corpo cresce como ferrugem sobre metal antigo, lenta e inevitável. O mais doloroso é perceber que Cláudia jamais poderá viver experiências humanas básicas, amadurecer, desejar ser vista como mulher, construir identidade própria. Ela está congelada em uma caricatura eterna de inocência. E talvez seja por isso que sua existência carregue tanto peso simbólico. Cláudia representa o luto que nunca cicatriza. Não por acaso, Anne Rice escreveu o livro pouco depois da perda da filha. Cláudia nasce exatamente desse lugar, onde amor e sofrimento deixam de possuir fronteiras claras. Ao chegar em Paris, Louis e Cláudia acreditam finalmente estar se aproximando de respostas. Mas a cidade que encontram parece existir entre o sonho e o sepultamento. As ruas úmidas, os corredores escuros e o brilho decadente dos teatros criam a sensação de que a própria Europa está apodrecendo lentamente sobre maquiagem dourada. É nesse cenário que surge o Théâtre des Vampires, talvez o espaço mais simbolicamente perturbador de Interview with the Vampire. O teatro funciona como uma inversão cruel da realidade. Vampiros se apresentam diante de humanos fingindo ser monstros fictícios, enquanto o público acredita assistir apenas uma encenação extravagante. Anne Rice transforma o palco em uma metáfora da própria existência vampírica, criaturas condenadas a atuar continuamente para sobreviver entre os homens. O horror deixa de estar escondido nas sombras. Ele passa a existir sobre refletores vermelhos, aplausos e cortinas de veludo. A morte vira entretenimento. O sangue vira performance. É também nesse ambiente que surge Armand, um vampiro antigo que parece carregar nos olhos o cansaço de civilizações inteiras. Diferente da violência impulsiva de Lestat, Armand possui uma melancolia quase religiosa. Ele fala como alguém que já atravessou tantos séculos que perdeu completamente a distinção entre fé, desejo e vazio. E talvez seja isso que o Théâtre des Vampires realmente representa. Um lugar onde a imortalidade finalmente revela sua face mais assustadora. Não a monstruosidade física, mas o desgaste lento da alma, até que viver e representar se tornem exatamente a mesma coisa.